Manobra no acordo União Europeia. Mercosul anulou precaução contra agrotóxicos. Bolsonaro suspende radares móveis em rodovias federais. Noruega anuncia bloqueio de verbas para o Fundo Amazônia. Estoques de sangue estão em estado crítico em São Paulo, diz Fundação Pro Sangue. Crianças denunciam estupro após participarem de uma palestra que fala sobre educação sexual e suspeita é de Mato Grosso. Tudo isso e muito mais no Jornal Hoje. Duas crianças de 10 anos denunciaram terem sido vítimas de estupro na zona rural de Jaciara, a 142 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, as meninas relataram o caso após assistir a uma palestra que fala sobre violência sexual contra crianças. Na ocasião, as duas meninas que são primas estavam assistindo uma palestra sobre o mês de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, quando chamaram o professor e relataram que já tinham sido vítimas dos atos narrados na palestra. O suspeito tinha proximidade com a família das vítimas e, por isso, utilizava da confiança dos familiares para cometer os crimes. O suspeito de 33 anos foi preso e enviado para a cadeia pública de Jaciara, onde ficará à disposição da justiça. O inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 30 dias. Além disso, um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, realizado com base nos dados de 2011 do Sistema de Informações de Agravo e Notificação do Ministério da Saúde, revelou que 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes. E, com base em dados mais recentes, de 2014, foi revelado que o Brasil tem um caso de estupro notificado a cada 11 minutos. Tendo comprovado os grandes registros da violência sexual, que a qual atinge sua maioria, crianças e adolescentes, vamos a público para compreender a opinião da população sobre o possível projeto que tornaria a educação sexual um programa exigido no plano educacional de escolas de ensino fundamental e médio. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2018, o Estado do Espírito Santo teve aumento de 4,6% nos casos de estupro do ano de 2016 para 2017. Nesse instante, a nossa repórter Júlia está no estado do Espírito Santo, no município de Vila Velha. Boa tarde, Júlia, você está me ouvindo? Isso mesmo, Pablo. Boa tarde. Estou aqui em Vila Velha, onde uma menina de 11 anos denunciou o padrasto de estupro após assistir uma palestra de educação sexual. Segundo o delegado Loreno Pasolini, da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente, o indivíduo foi preso após a menina denunciar o ocorrido a uma professora da escola. Esse caso evidencia como palestras de educação sexual podem ajudar vítimas a denunciarem seus agressores. O atual presidente Jair Bolsonaro usou suas redes sociais para criticar justamente isso. Palestras e conversas sobre educação sexual e uma suposta ideologia de gênero em instituições de ensino. Ideologia de gênero, que importância tem isso? Vá ser feliz, cara. Não fica perturbando isso nas escolas, obrigando a criançada a estudar uma besteira que não vai levar a lugar nenhum. Quem ensina sexo é papai e a mamãe, ponto final, acabou. E irei conversar com a população de Vila Velha para saber o que eles acham sobre o assunto, se concordam ou não sobre o uso de palestras de educação sexual nas escolas da cidade. Você sabe o que é educação sexual? Qual a sua opinião sobre o assunto? Claro que eu sei que merda é essa. É um tipo de educação que estão implantando nas escolas, corrompendo nossos filhos e influenciando eles a praticar sexo antes da hora. Boa tarde. Eu já participei de diversas palestras sobre o assunto e posso afirmar que os argumentos das pessoas que são contra são mentirosos. A educação sexual ajuda o aluno a como lidar com essa parte da vida deles e o que ensinam depende da idade. Eles não vão falar sobre algo que uma criança não possa compreender. Eles saem distribuindo kits gays, revistas com mulheres nuas e vídeos pornôs. É um ataque à inocência das nossas crianças. Eu concordo que as crianças devem ser ensinadas tanto na escola quanto em casa e que esses ensinamentos são necessários para que eles possam se prevenir contra doenças, gravidez na adolescência e denunciar agressores. As pessoas precisam entender que se ensina sexo em casa, com o pai e a mãe. Acabou, ponto final. E aliás, por que a gente precisa discutir isso com os jovens? Eles não precisam saber como usar uma camisinha. Você ficou sabendo dos últimos acontecimentos que ocorreram em Vila Velha, onde uma menina acusou o padrasto de estupro após assistir uma palestra de educação sexual? Sim, fiquei sabendo. Para mim, isso só comprova que a conscientização da violência sexual ajuda crianças e jovens a entender o que acontece com eles. Eles percebem que não estão sozinhos e criam coragem para relatarem as suas experiências. Não, mas se isso aconteceu foi porque ela quis. Ninguém mandou ficar andando de shortinho curto por aí. Obrigada, Carla.
Então é isso, Eduarda. Essa é a opinião do público sobre o assunto. Eu sou Júlia Guilhermina, direto do Jornal Hoje. Sua tosse incomoda e afasta as pessoas, fazendo você passar vergonha na frente dos seus amigos? Então tome Spectovic. O Spectovic expulsa a tosse a partir de 60 minutos, limpando seus pulmões. Ele tem ação expectorante, alivia a tosse e não dá sono. Obrigado! Spectovic alivia sua tosse num clique. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Obrigada, Júlia. Boa tarde. Agora, com o repórter Nathan Luiz, nós teremos uma entrevista com um especialista a fim de explorar um pouco da sua perspectiva a respeito do tema. Boa tarde, estou aqui com a Amanda para discutirmos um dos temas mais debatidos atualmente, educação sexual. Então, Amanda, nessa geração de fake news, de desinformação repassada com tanta facilidade, vemos muitas distorções do que seria educação sexual. Você pode explicar isso para a gente? É fato, né? As pessoas espalham boatos sem ter noção do assunto. Mas a educação sexual não passa do que o nome mesmo emite. É uma educação que depende do projeto político-pedagógico e que, na maioria das vezes, nas escolas, um conteúdo que se restringe à anatomia e reprodução humana. Ela promove informação e conhecimento no âmbito sexual de maneira responsável, ensinando aos jovens e às crianças a como eles devem reagir a situações nesse contexto. Aborda questões de acordo com a idade. Eu digo sempre que nós abordamos a linguagem do coletivo. Levamos para as crianças menores, por exemplo, que elas não podem permitir que pessoas toquem nas partes íntimas delas de certa maneira, mostrando que seria um abuso, um estupro, deixando bem claro para que elas possam identificar realmente essa situação. Mas, especificamente, qual a importância dessa educação? Bom, as crianças demonstram curiosidade pelos seus corpos desde cedo, né? Geralmente isso acontece a partir dos 3, 4 anos, quando elas começam a fazer perguntas sobre si mesmas e sobre o lugar de onde vieram. É justamente nesse ponto, no meio infantil, que a educação sexual se torna crucial para o desenvolvimento de uma criança, porque se faz necessário sanar as dúvidas, para que essa criança cresça autoconfiante e tenha noção de si mesma. Lógico que a educação sexual não tem somente esse princípio, ela tem várias finalidades. Eu vou citar 3. A primeira é que nós pretendemos tirar esse aspecto de mistério e de pecado do sexo, mostrando que nós podemos tratar esse assunto com normalidade e sem constrangimentos. A segunda é que nós queremos esclarecer aos jovens sobre a sexualidade, sobre a sua anatomia, sobre a sua fisiologia, proporcionando um conhecimento acerca de si mesmo. E a terceira é deixá-los a par das inevitáveis solicitações da língua, das situações de frustrações que poderão surgir a partir daí, das prevenções mais saudáveis, de uma higiene mais correta. Basicamente, para as crianças, tomar essas medidas é fazer com que elas não se sintam vulneráveis em um ambiente opressor. E para os jovens, conscientizá-los acerca dos riscos que correm a partir do momento que se envolvem sexualmente com outra pessoa. Quais as consequências de uma geração sem essas orientações? Olha, essa geração praticamente já existe, né? Porque sem uma lei que determine o que deve ser ensinado nas escolas, os jovens sofrem com a falta de esclarecimento sobre a sexualidade. E uma das consequências mais aparentes é que o Brasil apresenta elevados índices de adolescentes grávidas. Jovens que abandonam seus estudos para cuidar de seus filhos, o que aumenta os riscos de desemprego e de dependência econômica familiar. E esses fatores, eles já contribuem para a perpetuação da pobreza, o baixo nível de escolaridade e de abuso e violência familiar, tanto a mãe como a criança. Segundo o Fundo da População das Nações Unidas, 7 milhões de jovens, meninas, se tornam mães ao redor do mundo. E desses 7, 2 milhões são menores de 15 anos. Outra consequência seria a proliferação de doenças e infecções sexuais, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, surgem no mundo 340 milhões de casos de DST por ano. Além do mais, quando não se tem essa instrução sexual, há uma menor incidência de denúncias a casos
de estupro e de agressão sexual. Isso porque a vítima se sente muito mais encorajada tendo conhecimento do que ela passou. Então, Amanda, como falamos no começo, há certa difamação sobre essa educação, principalmente no meu conservador. Inclusive, houve 2 polêmicas que mais persuadiram a população a ter uma visão negativa, que foi o chamado kit gay e as imagens contidas na caderneta da saúde do adolescente. Você pode falar sobre? Bom, o presidente Bolsonaro veio ao público falar sobre um livro chamado Aparelho Sexual e CIA, e em sua declaração ele deu a entender que esse livro fazia parte de um projeto chamado Escola Sem Homofobia. De fato, esse livro nunca fez parte desse projeto, nunca nem foi comprado pelo Ministério da Educação. E se tratava sim de um kit de apoio para a formação de professores sobre direitos LGBTs, combate à violência e ao preconceito dentro do âmbito escolar. Sobre a caderneta da saúde da adolescente, o presidente se pronunciou dizendo que iria modificá-la, porque a sua visão, as ilustrações contidas no livro eram inapropriadas e até indicou aos pais que rasgassem a caderneta. É simplesmente um descaso, né? Vir público falar sobre uma informação sem fundamentos e considerar imagens que têm fins educativos como inapropriadas. Por que será que o atual presidente acredita tanto nessa política da orientação sexual limitada à família? Porque não quer ficar responsável por tal. Geralmente essas palestras que ocorrem nas escolas são promovidas pelas mesmas ou por organizações sociais que tratam do tema, mas por enquanto ele se limita a ser um projeto de caráter social, ou seja, não possui verba vinda do governo e nem fins lucrativos. Dar mais ênfase à instrução das pessoas seria também ter que investir economicamente e, consequentemente, construir uma sociedade bem informada e não alienada. E nenhum governo que visa com proeminência a melhora da economia vai trabalhar questões sociais tão específicas, lógico, mas que não deixam de ser notórias e graves. Ademais, é hipocrisia afirmar que a política da educação sexual é ideológica, quando a mesma não aborda questões que ele considera como ideológica. Dentre as várias manifestações do movimento, a orientação sexual e a ideologia de gênero sequer são mencionadas, e mesmo se fossem, não seriam consideradas como ideológicas, até porque são problemas sociais. As crianças têm o direito de aprenderem a se defenderem e os jovens a se prevenirem e se conhecerem. Sim, compreendo. Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista. Quero agradecer a sua presença. É isso, eu que agradeço. Essa foi a perspectiva da especialista Amanda. Boa tarde e fiquem com os estúdios do jornal hoje. Aos telespectadores, obrigado pela atenção e fiquem com a programação a seguir. Boa tarde e até a próxima.